Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, vamos agora falar de botânica, tá? Mas já vou adiantando, não é qualquer coisa na botânica, não. Agora, a gente vai falar sobre a classificação das angiospermas. E assim, quando a gente vai classificar esse grupo, a gente sempre classifica esse grupo de duas formas. Você vai ter as angiospermas que são classificadas como monocotiledôneas e a gente tem as angiospermas que são classificadas como dicotiledôneas. Pois então, agora, eu vou mostrar tudo o que vocês precisam saber sobre as dicotiledôneas, tá? Agora sim, não copia nada quando eu estiver falando. Nada, zero. Ei, mostrinha, zero. Espera eu terminar, que eu juro que no final eu deixo tu tirar um print do quadro bonitão pra tu copiar. Mas por enquanto eu preciso que você preste toda a atenção em mim, que eu sou muito mais bonito que o teu caderno, tá? E você prestando atenção em mim, eu acabo com o teu problema. Vê o que é que vai acontecer. Olha, quando a gente pega a dicotiledônia, quando a gente cita a dicotiledônia, à medida que você pega esse prefixo di, ó, esse prefixo di aqui significa quantos? Ei, fala daí que eu escuto aqui. Di significa quantos? Ei, menino, quantos? Ei, menina, quantos? Isso, 2. Então, ó, de 2. Cotiledôneas vem de cotilédone. Então, quando você diz que uma planta é uma dicotiledônea, você vai dizer que aqui, ó, a semente V. Ó, a semente apresenta, presta atenção, a semente apresenta, olha agora, 2 cotilédones. 2 cotilédones. Aí você pode dizer assim, ô tubarão, saber que é 2 cotilédones é fácil, mas eu não lembro o que é cotilédone. Olha, cotilédone é uma estrutura da semente que vocês sempre vão marcar por aí, que o danado do cotilédone auxilia a nutrição. Ó, auxilia a nutrição, presta atenção. Ó, auxilia a nutrição do embrião. Você pode ter certeza que o embrião da planta que fica dentro da semente vai ter a sua nutrição auxiliada pelos cotilédones. Então, quando você diz que uma planta é uma dicotiledônea, é porque ela vai ter 2 cotilédones. Tem 2 estruturas que auxiliam a nutrição do embrião, beleza? Aí você pode dizer assim, Andrei, mas eu não olhei cotilédone não. Se eu não olhei cotilédone, eu vou olhar o quê? Olha, vocês tomem cuidado que para uma planta ser uma dicotiledônea, ela também vai apresentar uma raiz que é assim, ó. Raiz, presta atenção, axial. Aqui eu também vou ter uma raiz axial, que algumas pessoas gostam de chamar de raiz pivotante. Raiz axial ou pivotante. Aí você vai dizer assim, mas como é essa raiz? Olha, o sistema axial é um dos sistemas mais famosos, porque assim, é aqui nesse sistema, se liga, tá? Que você vai ter uma raiz principal que atinge grandes profundidades e a partir dessa raiz principal, ó, você vai ter as raízes secundárias saindo dela. A gente vai ter as raízes secundárias saindo dela. Então você tem uma raiz principal que atinge grandes profundidades e a partir dessa raiz principal vai sair as raízes secundárias. E assim, como eu já adiantei que essa raiz principal atinge grandes profundidades, então você deduz que isso aqui, ó, é uma raiz grande. Essa raiz axial, ó, é uma raiz grande. E se ela é uma raiz grande, se ela atinge grandes profundidades, ei, tu concorda comigo, né? Então, a dicotiledônia
se ela tem uma raiz axial que pode atingir grandes profundidades e cresce bastante, você também vai dizer que essa planta também pode crescer bastante. Porque assim, o tamanho da planta vai depender totalmente do tamanho da raiz. Porque uma das funções das raízes é sustentação. A danada da raiz vai sustentar a planta. Como a danada da raiz vai sustentar a planta, então, quanto maior é a raiz, maior é a planta. Por isso que vocês marcam por aí, que as dicotiledôneas, elas podem ter crescimento, elas podem ter, crescimento secundário. Cuidado com isso, tá? Elas podem ter crescimento, secundário. Ah, André, o que é um crescimento secundário? É um crescimento em espessura. É um crescimento em espessura, ou seja, além dessa planta ganhar altura, ganhar profundidade, ela também cresce para os lados. Ela pode engrossar. Então você vai ter dicotiledôneas que engrossam, que além de ganhar muita altura, elas engrossam, ficam pesadas. Por que elas ficam pesadas? Porque elas têm uma raiz que sustenta. Uma coisa puxa a outra. Então, se você vai encontrar uma dicotiledônea que tem uma raiz que pode crescer muito, então essa raiz que pode crescer muito pode sustentar uma planta grande. A gente não pode esquecer disso, tá? A gente não pode esquecer desses detalhes. São esses detalhes que pegam a gente por aí, tá? E a gente não pode cair nesses detalhes. E uma coisa, tá? Se eu digo que as dicotiledôneas têm crescimento secundário, que é um crescimento que você ganha em espessura, significa que eu vou ter dicotiledôneas que vão ter meristema secundário. Olha lá na histologia. Tem que pensar fora da caixa, monstro. Olha lá na histologia. Quando vocês trabalham em histologia vegetal, e aqui no canal tem aulas de histologia vegetal, tem aula de meristema secundário. Quando a gente trabalha lá a histologia, o que é que a gente aprende no meristema secundário? Que o meristema secundário é um tecido que faz a planta engrossar. Mas nem toda planta engrossa. Mas as plantas que engrossam têm tecidos meristemáticos secundários. Se tem tecidos meristemáticos secundários, tem crescimento secundário. Tu nunca viu uma aula dessa, né? Nunca fizeram essa associação pra tu, não foi? É porque só fazem vocês decorar. Só fazem vocês decorar com os quadrinhos tudo prontos. Aqui não, tem que fazer as ligações. Por isso que aqui tu não erra questão nenhuma. Tá? Cuidado com isso. Se a planta tem crescimento secundário, é porque a planta engrossa. Se a planta engrossa, tem tecido meristemático secundário. Façam as ligações dos assuntos. É isso que as provas querem. Tá? Cuidado com isso, tá? Aí você pode dizer assim, Andrei, mas eu não olhei crescimento não. Olha, se você não olhou crescimento, vamos olhar as folhas agora. Você vai dizer assim, que as dicotiledôneas, elas têm folhas, folhas reticulinérvias. Reticulinérvias. Andrei, o que é uma folha reticulinérvia? Olhe, uma folha reticulinérvia é aquela folha que vai ter nervuras, vai ter nervuras reticuladas. Lembrando que as nervuras, são aquelas linhas que nós encontramos no limbo. E eu gosto de dizer que essa folha reticulinérvia é a folha que mais aparece aí nos desenhos. Porque é aquela folha que é assim, eles botam uma linha central e as outras linhas assim, Isso é o desenho mais comum. Isso aí são nervuras reticuladas. E essas nervuras reticuladas são características de dicotiledônea, porque a folha é reticulinérvia. Tá? Cuidado com isso. Aí você pode dizer assim, Andrei, eu não vou olhar a folha não, e se eu quiser olhar a flor, não tem problema. Você vai dizer que aqui, as dicotiledôneas apresentam flores, flores tetrâmeras, tetrâmeras, ou pentâmeras, eu vou ter as tetrâmeras ou pentâmeras. Aí o que é isso? Olhe, quando você diz que uma flor é tetrâmera ou pentâmera, é porque, o número, de pétalas, e sépalas, é múltiplo.
Ó, é múltiplo de 4, parece matemático, ou 5. E tem um detalhe, tá? Lembrem que as pétalas são aquelas folhinhas modificadas coloridas, tá? E as sépalas são aquelas folhinhas modificadas verdes, que ficam abaixo das pétalas, tá? Cuidado com isso. Aí quando você tem flores tetrâmeras e pentâmeras, tá? Cuidado com isso. Aí você vai dizer que isso é uma flor de uma dicotiledônia. Por exemplo, 5, 10, 15. Aí cuidado, 4, 8, 12. Agora tem um detalhe que é importante, preste atenção. Se você pegar um número de pétalas, que pode ser múltiplo de 4, de 5 e de 3, porque lembrem que quando é múltiplo de 3, a flor é trímera. Quando a flor é trímera é monocotiledônia. Então, quando você pega um número de pétalas que pode se encaixar como múltiplo de 3 ou múltiplo de 4 e 5, cuidado que quando não dá para identificar pelas pétalas, aí você olha para outras características, tá? Aí tem que olhar para outras características, porque você vai ter alguns números que são múltiplos de 5 e de 3, alguns múltiplos que são de 4 e de 3. Toda vez que você tiver essa confusão, que pode ser de 3 também, ela pode ser trímera, e trímera é mono, não é dicotiledônia, você olha outra característica, tá? A questão vai ter que dar outra característica. Aí eles vão botar lá uma florzinha, ó. Eles vão botar uma florzinha lá bonitinha. E aí nessa florzinha, geralmente, deixa eu fazer aqui uma com 5 pétalas. Uma pentâmera vai ter 5 pétalas e embaixo também vai ter o número de sépalas múltiplo de 5, tá? Cuidado com isso, beleza? Ah, e uma coisa. Cuidado com o termo dímeras, tá? Dímera é múltiplo de 2. Mas veja, eu tenho pentâmera que é múltiplo de 2. Eu tenho tetrâmera que também pode ser múltiplo de 2. Aí tem... as flores podem ser dímeras. Dímeras é múltiplo de 2. Mas se for múltiplo de 2, pode ser múltiplo de 4, é tetâmera. Vai ter números de 5 que são múltiplos de 2. Então cuidado com essa confusão, tá? Aí por isso que eu preciso que vocês saibam que de preferência é múltiplo de 4 e múltiplo de 5. Tetrâmeras e pentâmeras, beleza? Aí, ó, depois disso aqui, vamos olhar os frutos. Veja, você vai dizer que essas dicotiledôneas, se elas tiverem frutos, ó, aqui você vai dizer que vão apresentar frutos com 5 carpelos. Você pode dizer carpelos? É, carpelos. Mas o carpelo não é da flor, Andrei? É. Mas o fruto não é a flor desenvolvida? Tu tem que lembrar que o fruto é o ovário desenvolvido da flor. E quando esse ovário se desenvolve formando o fruto, a flor pode ter 5 carpelos, que são as estruturas femininas. Podem ter 5 carpelos. Aí quando você corta, você vê lá os 5 espaços com as suas respectivas sementes. Significa que esse fruto se desenvolveu numa flor que tinha 5 carpelos. Aí você vai dizer que isso é um fruto de uma dicotiledônia, tá? Porque ele se desenvolveu numa flor que tinha 5 carpelos. Aí quando você dá um corte, você vê lá o espaçozinho dos carpelos, tá? Cuidado com isso, lembrando que o carpelo é aquela parte da flor que é a parte feminina, onde tem um gameta feminino, onde acontece a fecundação, onde você vai ter a formação do embrião, tá? Cuidado com isso, beleza? E por último, o caule. Olhe, vocês vão dizer que aqui, presta atenção, os feixes, presta atenção, tá? De vasos, ó, os feixes de vaso formam círculos, ou seja, são feixes organizados, eles formam círculos. Aí vamos com calma. André, o que é um feixe? São conjuntos de vasos. Mas quem são os vasos de uma planta? Ei, monstrinho, os vasos de uma planta, quando você trabalha com esses vasos, ó, a gente vai ter assim, preste atenção. Lembrem que aqui, ó, na planta, eu vou ter os vasos lenhosos, que são os vasos que formam um tecido vascular chamado de xilema. E lembrem que nessas plantinhas eu também vou ter os vasos, ó, liberianos. E os vasos liberianos, ó, são os vasos do floema. São os vasos do floema. Lembrem que o xilema sobe com a seiva bruta. O floema desce com a seiva elaborada. Aí você pode dizer assim, Andrei, aí quando mostram isso, aí eles fazem assim, ó, eles mostram o caule,
Aí eles dão um corte no caule. Arrancam um pedaço do caule. Aí imagina, tá? Eu arranco um pedaço do caule e faço assim para mostrar a vocês. Aí você vai ter lá, ó, a roda do caule, que eu arranquei e faço assim para mostrar. Aí vocês vão ver os vasos, ó. Os vasos, ó, são todos organizadinhos em círculos. Ó, eles formam círculos dentro da planta. Isso aqui são os feixes, ó. Isso aqui são os feixes. Aí os feixes formam círculos, tá? A gente não pode esquecer disso. Aí sabe o que é que acontece? Ó, sabe qual é um exemplo disso aqui? Um exemplo disso aqui é o feijão. O feijão é uma planta de cotiledônia. É uma angiosperma de cotiledônia, tá? Então, assim, se alguém perguntar a vocês sobre dicotiledônia, ó, tira um print aqui desse quadro, duvido tu errar mais isso em algum lugar. E duvido tu arrumar um esquema desse aqui, duvido. É só com tubarão, tá? Tira um print, beleza? Ó, então com isso, a gente fecha mais uma aula de botânica aqui no Cardume, tá? E assim, tu gostou? Foi massa? Te ajudei mesmo? Então agora me ajuda? Ó, se inscreve aí no canal. Ah, mas eu já sou inscrito. Então faz o seguinte, além de dar o like e deixar um comentário aqui pra dar moral pro YouTube, pega esse canal e distribui pros amigos. Pega esse canal e solta nos grupos que vocês participam. Chama a galera pra cá. Sabe por quê? Porque quanto mais gente entra aqui no Cardume, quanto mais gente entra no canal, maior ele fica. E ele ficando maior, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, beleza? Ó, valeu, viu? Ei, menina, menino, beijo. Valeu.